Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de algo que parece inofensivo, a lavagem das batas e dos uniformes em casa. Ou então numa máquina de lavar roupa normal, uma máquina de lavar, digamos, doméstica. Mas que pode estar a contribuir para a disseminação de bactérias resistentes aos antibióticos. Pode parecer que não, mas este é um tema importante. Em 2021, um estudo estimou que mais de 80% dos enfermeiros no Reino Unido lavam os seus uniformes usando a sua própria máquina de lavar roupa doméstica. Por outro lado, existem já vários casos publicados em que os uniformes lavados em casa foram identificados como fontes de surtos de doenças infecciosas. Por exemplo, em 2012, infecções pós-operatórias causadas por Gordonia bronchialis foram associadas à lavagem de aventais cirúrgicos numa máquina de lavar doméstica que estava colonizada por essa bactéria. E também numa enfermaria de neonatologia, infecções por Klebsiella oxytoca transmitidas a recém-nascidos e bebés através de roupas de malha que eram lavadas numa máquina de lavar doméstica. E este tema vem a propósito de um estudo britânico publicado em abril deste ano, 2025, na PLOS ONE, que avaliou de forma muito detalhada se as máquinas de lavar domésticas conseguem eliminar micro-organismos potencialmente perigosos dos uniformes de profissionais de saúde. É um estudo muito interessante. Os investigadores da Montfort University de Leicester, no Reino Unido, quiseram responder a 3 perguntas principais. Primeiro, as máquinas de lavar domésticas conseguem realmente descontaminar textos contaminados com bactérias hospitalares? Segunda pergunta, que micro-organismos e genes de resistência existem dentro destas máquinas? E terceira pergunta, pode o uso repetido de detergentes levar ao desenvolvimento de resistência aos antibióticos? Então, para responderem à primeira pergunta de investigação, os autores testaram 6 máquinas de lavar domésticas com diferentes idades e marcas e, para avaliar a capacidade de desinfecção, usaram bioindicadores com Enterococcus faecium, uma bactéria resistente comum em infecções hospitalares. Cada bioindicador consistia em pequenos pedaços de tecido contaminados, colocados dentro de cápsulas que permitiam a passagem de água, mas não das bactérias. As lavagens foram feitas a 60 graus, em ciclos completos e ciclos rápidos, com detergentes biológicos e detergentes não biológicos, e sempre com um tambor cheio, simulando a carga máxima. A temperatura da água de lavagem foi monitorizada continuamente e a eficácia da desinfecção foi medida pela redução logarítmica do número de bactérias. Para responder à segunda pergunta de investigação, no fundo corresponde ao estudo do microbioma das máquinas, além dos testes de desinfecção, os investigadores recolheram amostras do interior de 12 máquinas de lavar, incluindo as 6 usadas para responder à pergunta de investigação anterior, para analisar então a microbiota presente. Foram recolhidos 2 tipos de amostra em cada máquina de lavar. Foram recolhidas amostras da entrada do compartimento do detergente e também da borracha da porta, no fundo uma área propícia à formação de biofilmes. E foram então identificadas as bactérias presentes e também os genes de resistência aos antibióticos. Finalmente, para responder à terceira pergunta, que no fundo correspondia ao teste de tolerância a detergentes e resistência cruzada, aí foram escolhidas 3 espécies de bactérias, o Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. As bactérias foram expostas repetidamente a concentrações subletais de detergentes líquidos e em pó, simulando lavagens ineficazes. Após até 20 passagens, os investigadores avaliaram o aumento da tolerância ao detergente e possíveis alterações na sensibilidade a
antibióticos. As bactérias que se tornaram tolerantes foram ainda estudadas por sequenciação genómica para identificar mutações associadas à resistência. Em resumo, podemos dizer que foi uma metodologia experimental, laboratorial e metagenómica muito completa. Avaliou a eficácia térmica, a diversidade microbiana nas máquinas e os mecanismos moleculares de resistência induzidos pelos detergentes. Vamos então aos resultados. Os resultados são algo surpreendentes e até, digamos, algo preocupantes. Nem todas as máquinas atingiram os 60 graus prometidos. Das 6 máquinas testadas, apenas 3 conseguiram efetivamente descontaminar os tecidos contaminados com Enterococcus faecium. As restantes falharam, sobretudo nos ciclos rápidos e nas máquinas mais antigas. Em média, a temperatura real atingida durante as lavagens, supostamente a 60 graus, foi inferior, variando entre 57 e 58 graus. Por vezes, mantida apenas durante 5 a 10 minutos, menos do que o recomendado pelas normas de desinfecção. Ou seja, mesmo quando o profissional de saúde seleciona 60 graus Celsius na máquina de lavar de casa, na máquina de lavar de roupa doméstica, essa temperatura pode nunca ser atingida nem mantida o tempo suficiente para eliminar micro-organismos patogénicos. Por outro lado, nas 12 máquinas analisadas, os investigadores encontraram um verdadeiro microbioma doméstico, com presença abundante de Pseudomonas, Mycobacterium, Acinetobacter e Gordonia, géneros que incluem espécies associadas frequentemente a infecções hospitalares. As bactérias estavam principalmente nas borrachas da porta e nos canais do detergente, no fundo locais úmidos e ricos em resíduos orgânicos propícios à formação de biofilmes. Os biofilmes são estruturas onde as bactérias vivem protegidas por uma matriz viscosa, tornando-se mais resistentes tanto a detergentes como a antibióticos. A sequenciação metagenómica revelou os genes de resistência em todas as máquinas analisadas e isto significa que as máquinas de lavar podem atuar como reservatórios de resistência antimicrobiana, facilitando a sobrevivência e a multiplicação de micro-organismos potencialmente resistentes. Quando as bactérias foram expostas repetidamente a concentrações subletais de detergentes, começaram a desenvolver tolerância e, pior ainda, resistência cruzada a antibióticos. Por exemplo, Klebsiella pneumoniae tornou-se resistente a carbapenems, no fundo, antibióticos do último recurso. Isto é realmente um dado relevante e preocupante. E também Staphylococcus aureus, inicialmente sensível à meticilina, adquiriram resistência à penicilina, oxacilina, rifampicina e tetraciclina, tornando-se num metacilina resistente, sendo induzida essa resistência pelos detergentes. Então, o que é que tudo isto significa? Os autores concluem que a lavagem doméstica não é fiável como método de desinfecção das roupas usadas pelos profissionais de saúde nos hospitais. Mesmo quando se seguem as recomendações, a lavagem a 60 graus, o uso de detergente adequado, a variabilidade entre as máquinas de lavagem de roupa domésticas e a presença de biofilmes tornam o processo inconsistente. Além disso, há o risco de as máquinas se transformarem em fontes de disseminação de bactérias resistentes, como vimos, contaminando outras peças de roupa e potencialmente os lares dos próprios profissionais. Este estudo acaba por levantar aqui uma questão importante. Será seguro lavar em casa as batas e os uniformes dos profissionais de saúde? Bem sabemos que em muitos dos nossos hospitais e até USFs isso já não acontece hoje em dia. Mas mesmo assim, por vezes pode ocorrer esta situação e este estudo demonstra que não é seguro essa prática. O estudo termina ainda com algumas recomendações claras por parte dos autores, dirigidas aos profissionais de saúde. E os autores aconselham a evitar então ciclos rápidos de lavagem. Se lavarem as batas, os uniformes em casa, então preferir lavagens acima de 70 graus
Limpar também regularmente as máquinas de lavar domésticas e, para tal, sugerem a lavagem a 90 graus sem roupa ou então com um produto desinfetante. Por outro lado, não misturar as batas ou os uniformes com outra roupa doméstica. E depois também fazem a recomendação, que talvez seja um pouco mais difícil de aplicar, que é renovar a máquina de lavar de roupa de casa, idealmente a cada 4 anos. Para as instituições de saúde, os autores recomendam o uso de detergentes certificados com eficácia desinfetante. Recomendam também que as instituições proporcionem a lavagem no local ou então o uso de serviços industriais certificados de lavagem que garantam um bom controlo microbiológico e ainda monitorizar periodicamente o desempenho das máquinas de lavar usadas para lavar as batas e os uniformes dos profissionais de saúde, das instituições de saúde. Caros colegas, em jeito de conclusão, podemos dizer que as máquinas de lavar de roupa de casa ou domésticas não foram desenhadas para desinfetar, mas sim para limpar. E este estudo mostra que, em contexto de saúde, essa diferença pode ser crítica. Uma bata aparentemente limpa pode ainda transportar micro-organismos perigosos e até contribuir silenciosamente para o aumento da resistência aos antibióticos. E, digamos, por este motivo e dada a pertinência das conclusões deste estudo, decidimos partilhar convosco neste episódio do nosso podcast. Caros colegas, muito obrigado por nos ouvirem. Se gostaram deste episódio e deste conteúdo, partilhem com os vossos amigos e colegas e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.